Contrato renovado. José Botto descarta Barca no Flamengo e Botafogo tem problema para o clássico? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilhe e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Eu já vou começar falando sobre a preparação do Flamengo para o duelo da Libertadores contra a LDU. O time se reapresenta hoje, agora na parte da manhã, no Ninho do Urubu, focado neste jogo, já que a equipe jogou no sábado, ontem teve folga e hoje, segunda-feira, volta às atividades. Vai ter treino, segunda, terça e quarta, 3 dias de treino focados nessa partida de quinta-feira, que só a vitória interessa para o Flamengo. Nenhum resultado diferente da vitória vai resolver a situação do Flamengo. E é importante, acima de tudo, fazer saldo de gols para se colocar numa situação ainda menos desconfortável na classificação da competição. Então, um jogo muito importante, 3 dias de treino, e o técnico Felipe Luiz ele tem alguns problemas. Porque o Alan e também o Eric Pulgar saíram do jogo contra o Bahia no último sábado, sentindo, foram substituídos ao longo da partida, e ontem fizeram exames. O resultado ainda não saiu, os resultados dos exames devem sair hoje, mas os exames eles já foram realizados, informação inclusive do Vene Casagrande, e o Flamengo aguarda o resultado tanto do exame do Eric Pulgar como também do Alan para saber se há lesão nos jogadores e se houver uma lesão, qual a gravidade. Os dois jogadores saíram sentindo dores musculares. Vamos ver como será o resultado e se comprometem para o jogo da Libertadores. Sinal de alerta ligado, aguardando então. Lembrando que há pouco, tanto o Alexandro como também o Plata, os dois ficaram ausentes por conta de edema, não lesão, mas ficaram ausentes, por mais que não tivessem lesionados, precisaram ficar fora de algumas partidas. O Alexandro já está de volta, o Plata ainda não, mas são jogadores que não estavam lesionados e mesmo assim desfalcaram o Flamengo. Então, o sinal de alerta bem ligado aí para saber a situação tanto do Alan, principalmente do Eric Pulgar, que tem sido peça-chave deste meio-campo do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, e vamos ver se ele estará à disposição para o jogo da Libertadores, que acontece na próxima quinta-feira. E no Campeonato Brasileiro, algumas partidas aconteceram ontem. Hoje também tem jogo do Brasileirão, mas uma partida especificamente mudou a classificação para o Flamengo. O Palmeiras venceu a equipe do São Paulo ontem por 1-0 e com isso se colocou novamente na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo agora é o segundo colocado. O Flamengo que dormiu na liderança de sábado para domingo, mas com o resultado positivo do Palmeiras agora está na segunda colocação, segue brigando na parte de cima da tabela, mas o Palmeiras com 19 pontos é o primeiro colocado, o Flamengo tem 17, está em segundo, e o Bragantino, que começou a oitava rodada na primeira colocação, é o terceiro com 16 pontos. Essa então a mudança que aconteceu na tabela de classificação depois da partida do Palmeiras contra o São Paulo. Mas o importante é o Flamengo vencer, o importante é o Flamengo fazer a sua parte. Venceu o Bahia, conseguiu somar pontos, e isso que é o importante. Claro, em algum momento os outros times eles vão tropeçar, então o Flamengo tem que fazer a sua parte, já que coloca o Campeonato Brasileiro como a principal competição do ano, então tem que vencer os jogos. Todas as rodadas são importantes. Mas agora o foco é a Libertadores. O Flamengo precisa focar para conseguir avançar de fase na Libertadores, e seria muito ruim para o Flamengo cair numa fase de grupos. Já há muito tempo a equipe não cai na fase de grupos da competição e seria um cenário muito ruim para o Flamengo e implementaria, na minha opinião, uma crise muito grande, talvez uma das maiores dos últimos anos em relação a disputa de campeonatos, o Flamengo cair numa oitavas. Então é muito importante vencer a LDU e também o próximo jogo da Liberta, que é contra o Deportivo Táchira, os dois jogos que acontecem no Maracanã, e para o Flamengo só resta vencer e conseguir então passar para a próxima fase da competição. Falando de Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem um problema, e um problema importante para a partida contra o Flamengo, o clássico que acontece no próximo final de semana, o jogo da 9ª rodada do campeonato. O Botafogo não terá Savarino, Barbosa e também o Matheus Martins contra o Estudiantes, agora no meio da semana pela Libertadores, e também
contra o Flamengo. O técnico do Botafogo, o Renato Paiva, confirmou a ausência do trio após o jogo do Botafogo ontem contra o Internacional, inclusive uma vitória elástica, né, um 4-0 sobre o Internacional, e confirmou então que esses 3 jogadores não estarão à disposição contra o Flamengo e também não estarão à disposição na Libertadores. Ao que indica é que no próximo jogo, que será depois desses 2, o da Copa do Brasil, o Botafogo já tenha todos esses jogadores à disposição. Mas contra o Flamengo não terá nem Savarino, nem Barbosa, nem Matheus Martins. Claro que são ausências significativas, o Botafogo vem fazendo um trabalho de controle de minutagem e o Flamengo pode tentar se beneficiar disso para conseguir um bom resultado no Clássico no próximo final de semana. E agora vamos mudar de assunto para falar sobre renovação de contrato. O Flamengo renovou o contrato com 2 jogadores ontem. 2 jogadores do Flamengo tiveram um vínculo renovado por mais 5 anos. São eles o Joshua, que ficou mais ainda conhecido, digamos assim, depois do gol que deu a vitória do Flamengo na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, mas é um jogador que na base do Flamengo ele já vem sendo valorizado há muito tempo, é um jogador importante para as categorias de base e que agora, claro, fazendo um gol no profissional você tem uma projeção muito maior, mas é uma joia da base e o Flamengo correu para fazer uma renovação de contrato, mais 5 anos de contrato, e esse contrato só será assinado no final do mês, quando o Joshua completar 18 anos. E um outro jogador que ganhou mais 5 anos de contrato é o goleiro Léo Nanete, também um jogador que é um destaque na categoria de base, já vem sendo relacionado pelo técnico Felipe Luiz no time profissional há algum tempo. Ele foi na pré-temporada esse ano junto com a equipe nos Estados Unidos, depois foi relacionado em alguns jogos da equipe principal, está sempre nos treinos da equipe principal e agora tem um vínculo até 2030, que também será assinado, se não me engano, a partir de agosto, que é quando o Léo Nanete completa 18 anos. O Flamengo correndo aí para poder segurar suas joias, para manter as suas joias no elenco, não perder esses jogadores e valorizar ainda mais os atletas da base, né? Os atletas que são revelados pelo rubro-negro. Então, 5 anos de contrato para cada um. Quero saber se vocês gostaram dessas 2 renovações, tanto com o Joshua como também com o Léo Nanete, goleiro das categorias de base do Mengão. Coloca aqui nos comentários, o seu comentário ele é sempre muito importante para nós. E esse negócio de renovação de contrato que tem dado que falar no Flamengo. Apesar de ter renovado 2 contratos dos jogadores das categorias de base, os jogadores que já estão no profissional, né, os profissionais do Flamengo, tem sido assunto a situação de renovação. Por quê? O Flamengo renovou com o Gerson há pouco tempo, está trabalhando para renovar com o Guilherme Varela, e aí fica a situação da Arrascaeta, que tem interesse em renovar, mas o Flamengo congelou a negociação. Tem também o contrato do Pedro, tem mais aí 1 ano e meio, mas também a torcida pede uma renovação. A situação do Rossi também muito parecida com a do Pedro e do Arrascaeta, mais 1 ano e meio de contrato, e o Flamengo começa a trabalhar para renovar contratos. Renovou da categoria de base, mas na equipe profissional, por enquanto, apenas o Varela é a prioridade. Mas o José Botto, ele deixou claro que ele não vai fazer uma barca no Flamengo na próxima janela de transferências. Apesar de estar aí fazendo um trabalho de renovação de alguns jogadores, segurando outras renovações e não indo adiante nessas conversas, saiu a informação na semana passada de que o Cebolinha e o Michael estariam sendo liberados pelo Flamengo para ser negociado, ou seja, na próxima janela de transferência seria feita uma barca e esses 2 jogadores seriam colocados nessa barca para ser negociados, estariam livres para, caso chegasse alguma proposta, ser negociado. O José Botto, após a partida contra o Bahia, ele deu uma de desentendido, mas deixou claro que ele não está sabendo de nada disso, que ele não tomou essa decisão e que isso é uma inverdade. Então, a tendência é que, por mais que na próxima janela de transferência alguns jogadores sejam negociados, não haverá essa barca, essa liberação dos atletas como estavam imaginando aí que liberaria Cebolinha e Michael. A princípio, isso não vai acontecer, pelo menos foi o que deu a entender o José Botto após a partida. Ele falou que não está sabendo de nada, que não partiu dele isso e que não tem essa situação. Os jogadores serão, alguns, claro, negociados, mas não tem essa situação de liberar jogador para ficar livre caso chegue alguma proposta
ser negociado a qualquer custo. Claro, tem a situação, por exemplo, do Pablo, né, que é um jogador que está treinando separado, que não vem sendo relacionado, que não ganha minutos. É óbvio que desde a última janela de transferências o Pablo ele está livre para ser negociado. Tem outros jogadores também que estão numa situação semelhante, que o Flamengo não vai fazer questão de segurar no elenco. Mas a história de que teria uma barca com Michael e Cebolinha, isso não é verdade e foi descartado pela diretoria do Flamengo. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Essas foram as informações do Mengão. Te peço, curte esse vídeo. Quando você curte, você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante, ele é interessante e aí entrega para mais pessoas. E também dá uma olhadinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol mundial e principalmente no Clube de Regatas do Flamengo. Compartilha com todo mundo, com todos os seus amigos, para deixar todo mundo bem informado. Valeu, pessoal. Hoje o time treina, se prepara, começa então essa preparação para a Libertadores e a gente, claro, vai ficar de olho em tudo, em toda a programação do Flamengo para deixar vocês sempre bem informados de tudo. Valeu, pessoal, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.